crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de robótica. Então vocês tiveram tempo em casa, estavam de férias, descansando. Espero que vocês tenham se cuidado, né? A gente precisa continuar se cuidando, tomando todos os cuidados. Então agora você vai se preparar, ajeitar aí o seu material, né? Procurar um local adequado, uma mesa, um suporte para que você possa fazer as atividades. Eu sou a professora Manuele e estou aqui com vocês para a nossa aula de robótica. Então é a primeira aula de robótica que vocês terão. Então peguem o seu caderno ou a folha de registro e nós vamos fazer o registro do cabeçalho juntos. Vamos lá? Então vamos fazer juntos aqui o nosso cabeçalho, né? O registro dessa aula, dessa primeira aula. Nós vamos colocar a palavrinha data. Então lá no início do caderno ou da sua folha você escreva a palavrinha data. E aí você vai colocar a data de hoje, você vai pedir o auxílio aí de um responsável, do seu pai, da sua mãe, de quem acompanha, ajuda você nas atividades, para colocar o dia de hoje, certo? E aí a gente vai escrever aula 1, que hoje é a nossa primeira aula do ano, ó. Aula 1. Aula 1. E aí nós vamos escrever a palavra robótica. Olha só. Na linha de baixo. Robótica. E eu vou combinar com vocês que a gente vai ter um símbolo das nossas aulas, que é uma engrenagem. Engrenagem é uma das pecinhas, né, um dos conceitos tecnológicos que nós vamos utilizar em algumas montagens, mas a gente vai falar dela ao longo das aulas. Agora a gente vai desenhar essa engrenagem aqui ao lado da palavra robótica, para vocês lembrarem que é o símbolo das nossas aulas. Vou fazer junto com vocês também. Então, olha só. Pode desenhar assim, ó, um círculo. E aí a gente faz as pecinhas dessa, como se fossem os dentinhos, né? Porque é uma roda dentada que a gente chama. Mais ou menos assim, né? A engrenagem vocês desenham do jeito que vocês conseguirem. Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro aí no caderno, na folha de vocês. Então, fizeram esse registro?
Agora, a gente vai pensar um pouquinho nessa palavra, a palavra robótica. Quando você escuta, né, vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum lugar, né, mas se você nunca ouviu, agora, né, o que você pensa quando você ouve essa palavrinha, robótica? Isso já tem a ver com a nossa primeira atividade. Então, vocês vão registrar lá, número 1, não precisa copiar o enunciado, eu vou fazer a leitura e aí vocês vão pensar um pouquinho para fazer essa atividade, ó. O que você imagina que irá aprender nas aulas de robótica? Desenhe. Vou dar um tempo para que você faça isso com bastante tranquilidade. Então pense, o que será que você imagina que vai aprender aqui nas aulas de robótica?
E aí, fizeram um desenho bem bonito? Se você não terminou ainda, não tem problema, você pode terminar depois ao término da aula, combinado? Eu aposto que no seu desenho tinha algo relacionado com robôs, será? Na nossa aula a gente vai falar um pouquinho de robôs também. Ou será que vocês desenharam blocos de montar, como esses que estão aparecendo aí na tela? Também tem a ver um pouquinho com a robótica. Ou vocês pensaram em coisas se mexendo sozinhas? A gente vai falar sobre isso, né? A robótica tem a ver com esse trabalho autônomo, né? Que é aquele robô ali se mexendo sozinho, olha só. Ou você deve ter pensado também em elementos tecnológicos. Um tablet, um computador, um celular, uma câmera. Também tem a ver com isso a nossa aula. Mas agora eu vou contar para vocês, né, que é a robótica, e aqui na nossa aula a gente vai trabalhar com duas frentes. A questão da montagem e a questão da programação. Então a gente vai falar ao longo dessas aulas, né, a gente vai mostrar algumas montagens, que são as construções que a gente faz, e a programação. Então, programação quando a gente quer dar inteligência a um projeto. Você vai programar a sua montagem, a sua construção, para que ela realize aquela tarefa que foi programada, né? Que você pensou para que aquele robô faça. Certo? Então, vamos ver um pouquinho dessa montagem, dessa programação? Vai aparecer aí, ó, na próxima tela para vocês uma montagem. Então essa montagem, ela foi construída com as peças de um kit que eu já vou mostrar para vocês. E aí nós temos a programação, que é feita no computador, nesse programa que vocês estão vendo ali, que é o M-Designer, né? Um software que ele vai dar inteligência a esses projetos, essas construções nesse kit. E aí quando vocês estiverem em contato, vocês vão poder fazer as montagens e as programações. Então agora eu vou mostrar para vocês aquela montagem que está aparecendo ali na tela, do que vocês acham que é? O que ela lembra ali, né? Nós temos algumas pecinhas ali no formato de asas, para representar asas. Então essa é a montagem de um pássaro. Vamos ver agora esse pássaro em funcionamento? Então olha só, esse é o nosso pássaro, né? Essa montagem que eu vou mostrar para vocês. E olha só que legal, aqui ó, o que nós temos aqui? A engrenagem, que foi o que a gente desenhou, que eu combinei com vocês, que é o símbolo das nossas aulas. Então nós temos duas engrenagens, uma aqui e outra aqui. E algumas outras peças que eu vou conversando com vocês ao longo dessa aula e mostrando, né, o que é cada uma delas. Agora vamos ver essa montagem em movimento? Vou pôr aqui e vou ligar para vocês. E aí, gostaram de ver nosso pássaro? Então, como eu falei para vocês, logo vocês terão contato, né, com o kit de robótica Ludobot. Então, é um kit de robótica educacional e ele está presente em todas as escolas, né? Um kit que é para ser usado de 1º a 5º ano. Então, todos vocês terão a oportunidade de conhecer, de manusear as pecinhas, né? E assim, ao longo dessas aulas, vocês vão conhecendo um pouco mais. E ele vem numa caixinha. Então, o que vem nessa caixa? O que vocês acham que vem dentro dessa caixa? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cada peça, cada componente, para que vocês já vão se familiarizando. Então, olha só. Essa é a caixinha do kit de robótica que vocês têm lá na escola de vocês, né? Todas as escolas receberam esse kit. E aí, o que será que vem aqui dentro, né? Isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou abrir e vou mostrando para vocês o que vem. Então, olha só, ela vem dessa forma aqui, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada componente, cada pecinha, eu já vou mostrar ali pra vocês. E aí dentro dela, aqui, né, a gente pode colocar até uma... Para organizar essas peças, ó, é uma embalagem de caixinha de ovo, para fazer essa separação das peças que facilita, né? Vem mais algumas pecinhas aqui. Então, vocês podem observar que são utilizadas nas montagens. E a gente vem também, ó, tem esses fiozinhos, que são os fiozinhos conectores. E a gente já vai conversar um pouquinho disso. Então, observem aí que a gente tem os componentes eletrônicos. Então, olha só, é aqui, né, nessa pecinha aqui, que a gente considera, né, a gente chama até que é o cérebro da nossa montagem. Então, olha só.
aqui tem esse espacinho que é pra gente colocar esse fio aqui, que é o fiozinho conector. Então, eu vou encaixá-lo aqui, ó, dessa maneira, e vou encaixar nessa outra peça aqui que eu já vou comentar com vocês, né? A gente encaixa aqui, ó. Certo? Então, aqui é onde vai ser passada a programação. Quando eu fizer uma programação, que é aquilo que eu quero que a minha montagem faça, né? Aqueles passos que realize, por exemplo, do pássaro, que era movimentar as asas, né? Andar e movimentar as asas. Então, eu fiz essa programação, ela é passada aqui, e aí o robô executa, né, aquilo que foi programado. Nessa peça aqui, além dessas partes aqui, que é onde vão os fiozinhos conectores, nós temos aqui, ó, um botãozinho de liga e desliga, né? Então, é aqui onde eu vou ligar ou desligar a minha montagem. E aqui, nesse espaço, é para carregar, como se fosse um carregador de celular, né? Então, a gente conecta aqui e põe numa tomada para carregar a bateria. A gente tem também essa outra pecinha aqui que faz parte dos componentes eletrônicos. A gente vai utilizar essa peça aqui quando a gente quer aumentar as funcionalidades da nossa programação, né? Então, colocar mais funcionalidades, mais coisas para que o robô execute ali. Agora a gente tem também os motores e sensores, que é nessa peça aqui, né? Que depois a gente vai observar ali na tela. E aqui é um motor interno, então ele fica aqui dentro, né, e ele vai girar, então vai permitir o movimento, né, tem aqui, ó, desse lado também. E nós temos aqui também, nessa parte aqui, ó, deixa eu mostrar bem para vocês, os sensores, né, então ele tem o sensor aqui e tem os LEDs também, né, que vai acender conforme a programação que a gente faz, certo? Agora eu tô com outras pecinhas aqui que a gente vai ver na tela também depois, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, essa daqui é uma viga. Então, olha só. Uma viga grande. Essa aqui também é uma viga menorzinha. Uma viga pequena. Nós temos aqui, ó, essas aqui acho que vocês já sabem o nome agora, ó. Já estão vendo, né? Que é a engrenagem. Então, eu tô com duas engrenagens aqui na minha mão. Uma bem pequenininha amarela e essa engrenagem laranja aqui. Nós temos os eixos, deixa eu mostrar para vocês, ó, os eixos e as rodas, né, que tô com uma roda só. Então, o eixo eu vou conectar aqui, ó, na roda, ó. Já fiz uma montagem. A gente vai falar um pouquinho sobre eixos e rodas e todos esses conceitos tecnológicos aqui na nossa próxima aula. E nós temos os conectores, que o nome já diz, né? A gente vai utilizar para conectar algumas montagens. E esse é um conector com eixo ainda. Não sei se vocês conseguem observar aí da casa de vocês. Agora a gente vai ver tudo isso lá na tela. Vamos observar? Então, eu falei lá, ó, dos motores e sensores. Então, observem ali, ó, que vai aparecer aquela parte, né, de baixo da nossa montagem. Então, a gente sempre vai conectar, né, os componentes eletrônicos ao motor e sensor. E ali tá marcado em vermelho, né, que eu mostrei já para vocês, onde que ficam os motores, que são internos, e os sensores ali embaixo. E aí, eu mostrei várias peças, né, na verdade, esse kit ele vem com mais peças para as nossas montagens. Então, tá aparecendo ali todas as peças que é possível nós utilizarmos aí nos projetos, nas montagens, né, no que você vai construir lá com a sua professora. Aí, agora a gente vai ver na próxima tela o nome, né, e algumas fotos para que fique maior ali, porque eu mostrei aqui para vocês, mas na tela vai aparecer ali ampliado. Então, isso é uma viga. Eu mostrei uma viga maior preta e mostrei a menorzinha, que é essa que tá aí na tela para vocês, a laranja. A próxima é um conector. Como eu falei para vocês, o nome já diz, ele vai conectar, né, algumas pecinhas nas outras, principalmente nas vigas a gente usa, né, para conexão. O próximo que vai aparecer ali para vocês é o eixo, né, o eixo que a gente vai utilizar com as rodas. Então, vai aparecer a roda ali também para vocês. Então, essa é a rodinha e ela tá envolta ali com um pneuzinho. Nós temos também as engrenagens, né? Então, vem duas engrenagens, né? Dois modelos de engrenagem nesse kit. Uma bem pequenininha e uma maior, que é aquela laranja ali que vocês estão vendo.
E além desses kits de robótica, vocês sabiam que é possível a gente construir algumas montagens com materiais alternativos também? É possível a gente utilizar materiais recicláveis, né? Aquela sucata que a gente chama, que são garrafas PET, caixa de leite, papelão e algumas outras peças alternativas, e a gente pode construir também robôs, né? Construções da robótica com esses materiais. Então, ainda como vocês podem observar ali na tela, nós temos ali um robozinho, né? Temos um Arduino, que é aquela placa azul que está ali no meio, e o protoboard, que é utilizado ali junto com o Arduino para algumas programações. Então, quando a gente quer dar inteligência aos projetos, como eu falei para vocês. Então, nós temos um projeto bem legal para mostrar para vocês, que é o projeto Guardiões das Colmeias, da professora Edilaine Joaquim, lá da Escola Municipal Pro Morar Barigui, do Farol do Saber e Inovação Joaquim Nabuco. A professora, junto com os estudantes, né, eles identificaram um problema lá na escola, que era um ataque, né, de abelhas. Então, existiu essa problemática das abelhas, né, várias abelhas na escola, e eles resolveram fazer dessa situação problema, né, um projeto, uma investigação. Então, começaram a estudar as abelhas, pesquisaram bastante sobre os vários tipos de abelhas, né, até montaram um jardim de mel lá na escola, e fizeram a construção dessas abelhas robôs. Só que olha só que interessante, essas abelhas, elas foram construídas com materiais alternativos, como eu mostrei para vocês, que é possível a gente construir também robôs com esse tipo de material, com grampo de roupa, com peças de montar, com papelão, com arame. A gente vê ali também LEDs, baterias, e tem aquela parte cinza que tá ali em cima da abelhinha, é um motorzinho. É esse motorzinho que vai possibilitar um movimento, e por isso que ela é considerada uma abelha robô, porque ela se movimenta ali de forma autônoma. Mas tem uma diferença desse projeto para os projetos que a gente pode fazer lá com o kit de robótica Ludobolt. Essa abelhinha aí, ela não foi programada, ou seja, ela realiza um movimento ali sozinha, mas não é um movimento certo, assim, não é um movimento que você pode programar. Por exemplo, se você colocasse a abelha para seguir uma linha, ela não seguiria, porque ela não foi programada. Ela vai se movimentar, mas não vai seguir a linha. Já se a gente programar um carrinho, por exemplo, do nosso kit, a gente consegue programar ele lá no computador. E aí essa programação é passada para aquela peça laranja que eu contei para vocês, que é o cérebro da nossa montagem, e o carrinho vai seguir a linha, porque ele foi programado. Então existem essas diferenças, né? Ao longo das aulas vocês vão entendendo e conhecendo um pouquinho mais. Agora a gente vai ver um vídeo dessas abelhas em movimento. Vamos ver? Viram só que bonitinha essa abelha? Ela foi feita com uma escovinha, né? Então ela se movimenta, né, com aquela escovinha ali. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade de construção com materiais alternativos. É o nosso robô desenhista. Agora eu vou mostrar ele aqui em detalhes para vocês. Vamos ver? Então olha só, eles foram construídos aqui, ó, com copinhos. Vou mostrar para vocês, esse aqui é um copinho de iogurte que foi reutilizado. A gente colocou uns olhinhos, mas eles podem ser desenhados também. Desenhei uma boquinha para colar. Aí o que que vai aqui dentro? Ó, vão canetinhas, porque ele é um robô desenhista. Então o que que ele vai fazer aqui? Vai desenhar. Aí a gente tem as pilhas, que é uma fonte de energia, né, para alimentar aqui esse motorzinho, né? Então o motorzinho que vai possibilitar o movimento aqui do nosso robô desenhista. E eu coloquei, se vocês repararem bem, aqui na pontinha do motor, uma borracha. É só para dar um peso aqui, porque daí ele realiza um movimento melhor, tá? Então, se vocês estiverem assistindo aí com algum adulto, com os pais e quiserem construir depois, é dessa forma que faz, né? Que precisa colar com cola quente, o motorzinho é o motor DC. Agora eu vou colocar as pilhas para vocês verem ele em funcionamento. Já tá desenhando o nosso robozinho. Opa, se encontraram aqui.
Gostaram de ver os nossos robôs? Bem divertido, né? Então, se vocês quiserem, depois podem construir aí com as famílias de vocês, mas precisa da ajuda de um adulto. Agora, a gente vai para a última atividade de hoje. Vamos lá? É a atividade número 2. O que você acha que está faltando no robô abaixo? Desenhe. Então você vai copiar do seu jeitinho, da forma que você conseguir ali esse robozinho, e você vai pensar, o que será que falta nesse robô aí? Né? Pensa um pouquinho e faça essa atividade. Eu já retorno com a correção. E aí, completaram o robozinho? Então, olha só, vamos conferir. Tinha ali o corpinho que vocês podiam desenhar da maneira de vocês, e aí ele tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? Os braços e as pernas. Vai aparecer ali a palavrinha também, ó, braços e pernas. E essas perninhas, né, a gente fez ali 2 pernas com pezinho, mas a gente vai ver ao longo das aulas que os robôs, eles podem ter uma esteira, pode ter rodas, né, ao invés dos pés ali. Então você pode usar a sua criatividade aí para completar essa tarefa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de robótica e fiquem bem. Até a próxima. Tchau!